Oi, pessoal, tudo bom? Vamos então para mais uma aulinha sobre radioatividade. Essa é a última da apostila de vocês, a apostila 1, né? Próxima aula a gente começaria então a apostila 2, a apostila do segundo bimestre. Tem uma avaliaçãozinha que eu postei para vocês, e aí tem até o dia 20 para me entregar. Não esqueçam, por favor, qualquer dúvida, me procurem no nosso horário da nossa aula, ok? Então vamos lá. Cinética radioativa. Só antes de continuar rapidinho, cinética, o termo é muito utilizado em física, significa movimento, e sempre que a gente está estudando movimento, a gente está falando de velocidade, certo? Então, já que a gente vai falar de velocidade, a cinética radioativa vai mostrar que alguns átomos radioativos se desintegram rapidamente, enquanto que outros se desintegram mais lentamente. Então, lembrando lá da disciplina de física, vocês conheceram essa disciplina no nono ano, vocês devem ter visto no nono ano, ou deveriam pelo menos ter visto no nono ano, a equação da velocidade. Né? A velocidade média se calcula com ΔS sobre ΔT, a variação do espaço, variação da distância, dividido pela variação do tempo, ΔS sobre ΔT. E aqui em química a gente vai usar um ΔN sobre ΔT. E o que vai ser esse N aí, professor? É o número de mols, é a quantidade de matéria, pode ser a massa, né? Pode ser o volume, podem ser outras unidades ali, mas a gente trabalhando aqui com N de número de moléculas, por exemplo, certo? O número de partículas também pode acabar sendo. E como a gente tem uma variação, né? Sempre a quantidade inicial menos a quantidade final, isso vale para o tempo também, né? Por exemplo, intervalo de 2 a 5 minutos, o ΔT é de 5 menos 2, 3, tá? Então, é sempre o inicial menos o final, qualquer variação. Aqui a gente também tem um cálculo feito para calcular a velocidade, que ela é proporcional à constante, né? Esse C aí é a constante radioativa, né? Multiplicado então pelo número de partículas que se desintegram, tá? Isso aqui a gente vai usar basicamente a primeira. Tá? Então, para calcular a velocidade, é só multiplicar o número de partículas vezes a constante cinética. O valor importante dessa constante cinética é que ele não é o mesmo, ele varia conforme o isótopo que você está trabalhando. Então, dependendo do tipo de isótopo que você está trabalhando, ele vai apresentar uma velocidade um pouquinho diferente, ok? Período de semidesintegração ou tempo de meia-vida. Vamos lá. O que é aí a meia-vida? É o tempo necessário para que metade, né, da quantidade inicial que você tenha, por exemplo, em átomos, sofra desintegração. Então, sempre o tempo necessário para que metade sofra desintegração. Vamos tentar entender isso olhando para um gráfico, tá? Considere uma amostra contendo uma massa inicial, ali é um M0, é a massa inicial de átomos, de um isótopo radioativo, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma quantidade inicial. Depois que passar o P, ou o tempo de meia-vida, ou o período de semidesintegração, né, depois de passado esse período aqui, você vai ter a quantidade dividida por 2. Por isso que é M0 dividido por 2. Se novamente o mesmo período, né, a mesma quantidade de tempo passar, essa massa que já estava dividida por 2 passa a ser dividida por 4. Então ela vai caindo sempre pela metade, né? Então deixa eu dar um exemplo assim bem simples. Se eu tiver 10, né, depois que passar a meia vida, cai para 5. Depois que passar a meia vida, cai para 2,5, né? 2,5, 3 aí. Depois de passar a meia vida, vai para 1,25. Então é sempre dividindo por 2 a quantidade que você tinha inicialmente. Isso faz com que nós possamos deduzir aí essa fórmula que está aqui aparecendo para vocês. Olha lá. A massa é igual à massa inicial dividido por 2 na x. Onde esse x aí é o tempo de meias-vidas que se passaram. Ou o número, na verdade, de meias-vidas que se passaram, ok? Então, isso é possível ser calculado também em exercícios. Vão ter que usar ou essa fórmula aqui, ou então ir fazendo o cálculo, dividindo sempre por 2, para chegar lá no resultado, certo? Bem simples de fazer, tá? Gráfico. Então, para a gente olhar, aquilo ali que a gente estava olhando era um gráfico, mas é vocês observarem que sempre que se passa o tempo de meia-vida, a quantidade inicial cai pela metade, tá? Então, sempre caindo pela metade, conforme as meias-vidas
se passando. Vamos pegar exemplos aqui para vocês entenderem que a meia-vida é uma característica de cada isótopo. Então, se você tiver mais de um isótopo daquele elemento, eles vão ter meias-vidas diferentes, certo? Posso dizer que é uma característica de cada elemento, é uma característica de cada isótopo de um elemento. Por exemplo, vocês podem observar que tem 2 polônios e cada um deles tem uma meia-vida diferente um do outro, certo? Então, é uma característica, e aí é outra coisa. O urânio 235, olha lá o tempo de meia-vida, 7,1 vezes 10 na 8 anos, são anos pra caramba, enquanto aqui o astato 215 você tem apenas aí 1 dividido por 10 na menos 4, 1 dividido por 10 mil, né? Segundos. Então, 1 segundo dividido por 10 mil, você vai ter aí um cliquezinho bem rápido, e o astato já deixou de ser astato. Bom, tem coisa para fazer, o relógio está despertando. Bom, continua. Fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear? É a quebra, tá? É a quebra do núcleo atômico. Então, é um processo em que o núcleo grande é bombardeado por partículas aceleradas e que o divide em 2 núcleos mais leves. Divide esse cara em 2 núcleos menores, estáveis com a liberação de uma grande quantidade de energia nuclear. Então, o principal exemplo que vocês têm que saber, fissão do urânio 235, né? Ela foi proposta aí pelo Enrico Fermi, em 1935, e quando aparece radioatividade no Enem, é essa equação aqui que acaba aparecendo, tá? Então, o que vocês têm que observar aqui? Principalmente nessa equação, para que ela ocorra em cadeia, para que a liberação de energia ocorra de forma contínua, certo? O urânio 235 tem que ser o isótopo 235, tem que ser esse urânio aqui, tá? Ele acaba aí sendo bombardeado então, por uma partícula acelerada, que nesse caso aqui é um nêutron, então o urânio 235 é bombardeado com um nêutron, ele se transforma em urânio 236, e o urânio 236 pluft, explode, se desintegra, né? Ele acaba virando outros dois elementos, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, bário e criptônio, tá? Ele vira esses 2 isótopos aqui, mas o que é importante na equação são essas 2 coisinhas que vêm depois aqui, ó. Você tem aqui a formação, então, né, aqui dos 3 átomos, dos 3 nêutrons, essas 3 partículas aqui é que vão poder bombardear aí outros elementos, outros átomos de urânio que estão presentes ali. E o principal é a liberação de uma grande quantidade de energia, certo? Tentar entender aqui a reação em cadeia com vocês, ó. Um único átomozinho de urânio recebe um nêutron, e aí ele se quebra em 2 átomos que não estão aparecendo aqui, mas olha o que eu falei que era importante, né? Os 3 nêutrons, nesse caso aqui, são liberados, e esses nêutrons é que vão vir aqui atingir outro átomo de urânio, outro átomo de urânio, outro átomo de urânio, e isso vai acontecer de forma exponencial, né? Que a gente vai chamar de reação em cadeia. E cada urâniozinho desse aqui que é arrebentado vai liberar um monte de energia. Então, por isso que lá na equação que vocês viram anteriormente, o que tinha de importante era vocês entenderem que são os nêutrons que são necessários para que a reação aconteça, e que quando acontece a fissão de um átomo de urânio, ele acaba liberando aí 2 ou 3 nêutrons, e esses 2 ou 3 nêutrons é que vão se chocar com outros átomos de urânio e manter a reação de forma, né, controlada ali, reação em cadeia. Bom, carvão e urânio, a comparação desses dessas 2 fontes de energia, tá? A gente tem o carvão ali, ó, 1 graminha de carvão dá uma lâmpada, você consegue manter acendida uma lâmpada de 200 watts, aquelas lâmpadas antigas, né, as incandescentes de 200 watts, por 1 minuto. A mesma quantidade aí de urânio mantém uma cidade de 500 mil habitantes por 1 hora. Né? Satisfaz a necessidade energética de uma cidade, de uma cidade de 500 mil habitantes durante 1 hora. Então, para vocês terem noção, como a energia nuclear aí, né, muito mais energética do que a energia química presente aí no átomo de carbono, ou nos carbonos, né, quando são queimados, no carbono quando é queimado. Fissão, agora é a fusão. Fusão nuclear. O processo consiste na união, então ao invés de quebrar agora é unir, átomos pequenos, dando origem a um núcleo maior com a liberação de uma enorme quantidade de energia. Vamos tentar entender por que é uma enorme, tá? A bomba mais poderosa que o homem já produziu, chamada de bomba H.
como é que é a equação dela, né? Você pega esses dois isótopos do hidrogênio, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3, o trítio e o deutério, e aí muita pressão e muita energia, muita temperatura, né? Temperatura alta e pressão alta, por isso que isso aqui acontece, por exemplo, no núcleo do Sol. E aí vai acontecer a formação do átomo de hélio, e a liberação de um nêutron energético, né? Um nêutron que vai sair daqui, vai sair bastante quente, com muita caloria. E aí isso pode ser utilizado, então, para manter, por exemplo, a fotossíntese das plantas aqui na Terra, porque essa aqui é a reação que acaba acontecendo no Sol, é a liberação de energia que acaba ocorrendo aí no reator de fusão nuclear, chamado Sol ou qualquer outra estrela de fusão, certo? Então vamos para frente. Um único graminha dos dois reagentes aqui, né, vão produzir a mesma quantidade de energia que 210 toneladas de TNT. TNT é dinamite, trinitrotolueno, tá? Então, olha só, um graminha só, hein? Olha a quantidade de energia que é liberada. Né? A bomba H que eu tinha falado para vocês lá, para você explodir uma bomba de hidrogênio, você precisa, como estopim, explodir uma bomba de mais ou menos parecido com as de Hiroshima e Nagasaki. Ela é só o estopim para iniciar a explosão da bomba de hidrogênio, tá? Então, para vocês terem noção de como essa energia aqui, ela é muito mais energética, digamos assim. Aplicações de radioatividade. Já vou voltar a falar um pouquinho sobre discussão de energia nuclear, mas aplicações, tá? A gente tem a produção de energia elétrica, a produção de eletricidade. A gente pode usar aí a datação do carbono 14, inclusive vai ter exercício para vocês fazerem sobre isso e utilizando ali os conceitos de meia-vida para entenderem. A gente tem também aplicações na medicina, aplicações na esterilização de alimentos, análise de chapas metálicas e de tubulações, e ainda estudos de mecanismos de reações químicas, tá? Eu preciso mostrar para vocês um esquema aqui de um reator nuclear, como é que funciona, né? Esse aqui é um reator termonuclear de fissão, não existe de fusão, somente de fissão, quebra, tá? Então aqui é o reator, esse reator, né, ele acaba liberando energia e aquece a água passa por um circuito e ela tende a vir passar aqui por essa região onde essa outra água que está aqui é aquecida, transforma-se em vapor e esse vapor passa a girar as turbinas e produzir a eletricidade. E aí essa água acaba entrando num ciclo, só que esse ciclo tem que ser arrefecido. Eles utilizam água aí do mar ou do rio para fazer esse arrefecimento, aí, esse resfriamento. Lembrando que tem aqui uma condensação desse líquido, né? Até que ele se transforme em água fria para que possa ser utilizada, então de novo aqui para resfriar o reator. E ainda tem um problema chamado poluição térmica aqui, em que essa água que acaba retornando aqui para o lago e para o mar, ela é um pouco mais quente do que o normal. Isso pode ser um problema aí utilizado por esquemas de reatores nucleares, por reatores nucleares. Eles aquecem um pouco a água, né, do ambiente em que eles estão inseridos, ok? Então fechou, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Façam os exercícios, não esqueça.